Ei, Oi. o Wilson, Ok. tá bem rapadinho, bem lisinho. Eita, tá daquele jeito. Tu quer experimentar? Não, agora não, porque os meninos estão lá em casa. Deixa para de noite, nós mandamos pra casa da sua mãe, da avó deles, aí nós foi, né? Oxe, oxe, oxe. E o quê? Tá bem rapadinho, bem feitinho, bem quentinho. O mocotó tá na panela. Oxi, o mocotó! Tu não pediu pra comer mocotó. Eu fui lá na feira buscar o mocotó. Aí se isso, aí não tem que rapar vem com aqueles pelinhos, né? Aqueles cotinhos. É. Aí eu rapei, deixei bem lisinho. Eu quero mocotó, Limpei e botei no fogo. Oxe, 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 oxe. Oxi, é. Danou-se. Só peço outra coisa. Se for outra coisa, outra coisa. E é o mocotó? Claro. Isso. Ó, então vamos comer, né? Mocotózinho, experimentar um mocotózinho, né? É.